Foi, né? Isso, pode começar. Ok. Bom dia. Estamos aqui, né, nesse friozinho, pelo menos aqui no MS, Mato Grosso do Sul. Está bem, né, friozinho desde ontem. Então, nós iniciamos hoje o nosso quarto encontro do nosso terceiro ciclo de estudos e debates do nosso seminário Gênero, Infância, Violência, Racismos e Literaturas, promovido pelo EduForp, né, nesse climinha bem agradável. Antes de nós iniciarmos, gostaria de apresentar brevemente o nosso grupo de estudos e contextualizar um pouquinho, né, do que é esse seminário, então, que nós estamos promovendo. O EduForp, né, Grupo de Pesquisas, Formação e Cultura na Sociedade Contemporânea, ele foi criado em 2014, originalmente ele foi sediado na Universidade do Sul de Santa Catarina, mas depois da aprovação do líder, né, o antigo líder do grupo em um concurso público aqui na UFMS, o EduForp ele passou então a ter como sede aqui o campus de Três Lagoas. Então, o nosso grupo ele é composto por alunos de todos, né, os níveis, graduação, mestrado, doutorado, e nós nos dedicamos, então, ao desenvolvimento de pesquisas ali, com acesso a várias fontes primárias, pesquisas etnográficas, em educação, infância, análise de dispositivos educacionais, formativos e culturais na sociedade contemporânea. Temos duas linhas de pesquisa principais, né, educação e diversidades sociais, teoria crítica, cultura e educação. Então, essas nossas linhas, elas focam, né, em temas como teoria crítica, os estudos culturais, as relações étnico-raciais na infância, e essa interface, um pouquinho dessa relação entre educação, cultura, literatura, a capoeira e outras manifestações culturais de matriz afro-brasileira. O grupo ele é liderado pelo professor Dr. Christian, e nós estabelecemos também algumas parcerias de pesquisa com universidades nacionais e internacionais, né, como o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a Universidade de La Plata, na Argentina, temos também a Universidade de La República, no Uruguai, a Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, a Universidade de Barcelona, na Espanha, a Arizona University, nos Estados Unidos, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Santa Maria e a Extremo Sul Catarinense. Então, estamos aí todos nessa parceria. Os nossos encontros, estudos, nossos debates, eles acontecem sempre aos sábados, no horário de Brasília, das 10 ao meio-dia, ou das 9 às 11 no horário de Mato Grosso do Sul, né, que é onde a maioria de nós se encontra hoje. Para contextualizar um pouquinho do nosso seminário, essa proposta, ele faz parte, né, do ciclo de estudos do nosso grupo de pesquisa. Então, a cada encontro nós nos dedicamos a estudar, debater um pouquinho de algumas obras selecionadas e que estão, de alguma maneira, interligadas aos projetos de pesquisa, às teses, às dissertações, aos trabalhos de conclusão de curso de cada um dos membros do grupo. Então, a gente vai a cada encontro estudando um pouquinho sobre gênero, infância, as violências, racismo e o encontro de hoje sobre literatura. Então, o nosso primeiro encontro, ele aconteceu no dia 20, né, e teve como tema as violências, que foi apresentado pela doutora Juliana, a primeira doutora do grupo. Teve como debatedora a Joaquina, e nós discutimos um pouquinho a obra de Freud, Totem e Tabu. No nosso segundo encontro, no dia 27, nós discutimos gênero com a doutoranda Juliane, e o debate foi feito pela mestranda Camila. Nós conversamos um pouquinho sobre a obra de François Verger, uma teoria feminista da violência. Foi uma discussão muito bacana. Nosso terceiro encontro, que foi o encontro passado, no último sábado, a doutoranda Cíntia trouxe para nós uma discussão acerca do racismo, junto com a Leda, que debateu, pela obra Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Então, foi uma discussão muito intrigante. E hoje, então, no nosso quarto encontro, nós vamos discutir um pouquinho sobre literatura, né, com base na obra A Metamorfose, de Franz Kafka, e uma análise que eu sugeri, complementada pelo texto, né, A Sereia e o Desconfiado, de Roberto Schwartz.
né? Eu sugeri a leitura da página 59 a 71, e essa discussão vai ser conduzida por mim, né, Thalita, que sou doutoranda em educação, e o Marcos também, que vai debater e complementar toda essa discussão dessa obra. Aproveito então para convidar todos para o encerramento desse ciclo, desse nosso seminário, que vai acontecer no próximo sábado. Então, no próximo sábado, dia 18, nosso tema será Infâncias, vai ser apresentado pela doutoranda Cris Ley, e teremos então o Bruno e a Augustina como debatedores. E a leitura do livro, né, nós faremos então a leitura do livro Antropologia da Criança, da Clarice Kohn. Aproveito também para convidar todos, né, para assistirem os debates passados no nosso canal do YouTube. Foram discussões muito, muito intrigantes e empolgantes e que, sem dúvida, vão de contribuir para que a gente aprofunde ainda mais os nossos conhecimentos. Bom, então vamos iniciar. Creio que eu deva usar mais ali de 30 minutinhos e depois eu passo para o Marcos, para que ele possa trazer também um pouquinho das considerações dele acerca da obra, e depois a gente abre para o debate do grupo, né, para quem ali quiser comentar um pouquinho sobre a obra. Quero me apresentar, né, já falei ali um pouquinho sobre mim, mas eu sou Thalita, sou doutoranda em educação. Essa minha trajetória de pesquisa, ela tem se concentrado aí ao longo dessa minha vida acadêmica a pesquisar um pouquinho sobre literatura, identidade e os estudos culturais. Então, eu tenho, ao longo desse tempo, buscado entender a literatura com essa importância singular e a forma dela como crítica social e cultural, tá? Pensando aí um pouquinho nesse papel que, então, a literatura ela desempenha, para que a gente possa refletir, para que nós possamos, então, questionar as normas, valores e estruturas da sociedade. Então, essa obra de hoje, né, do Franz Kafka, A Metamorfose, ela foi escolhida devido, então, a essa complexidade, essa profundidade com que ela vai explorando temas centrais para a condição humana, né? Então, ele traz muito para que a gente possa pensar sobre alienação, crise de identidade, pressões sociais, para que a gente possa analisar o contexto no qual nós estamos ali inseridos na vida em sociedade. Então, é uma obra que foi escrita no século XX, né? E apesar de ser escrita no século passado, ela mantém uma relevância muito grande, né? Então, ela vai trazendo ao longo ali da sua escrita, ao longo da narrativa, dilemas existenciais e sociais que persistem até os dias de hoje. Então, por isso a importância, né? E justifico então a minha escolha dessa obra. Além disso, eu entendo que essa obra ela traz para a gente uma abordagem que a gente consegue conectar todas as nossas pesquisas, né? E essa também e aí justifico também a escolha. A princípio, quando nós começamos ali, o Christian sugeriu para que cada, né, doutorando ficasse responsável por mediar as discussões e para que cada um escolhesse ali uma obra para que nós pudéssemos, então, organizar esse seminário. E aí eu fui vendo, né, cada um ali foi colocando, né, Fanon, Freud, e aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou escolher, né, para falar sobre literatura? E aí, a princípio, eu não queria trazer alguém para falar sobre literatura. Então, eu pensei, preciso trazer, então, uma obra para que, a partir dela, nós possamos, então, compreender todas as complexidades, tudo aquilo, as possibilidades que a literatura nos oferece, que, a partir, então, da leitura dessa obra, a gente consiga relacionar com todos esses outros estudiosos teóricos que nós estudamos e continuamos a estudar aqui no nosso grupo. Então, a escolha também se justifica a partir disso, né? Então, se vamos falar de literatura, então que nós possamos realmente ler uma literatura, né? Uma obra literária, para que a gente possa, então, entender tudo aquilo que a literatura nos oferece, tá? Então, nossa organização vai ser dessa forma como eu comentei. Então, eu vou fazer uma apresentação geral da obra, depois eu vou fazendo ali uma análise específica de pontos que eu fui destacando, de pontos que eu fui associando ao meu objeto de pesquisa, né, em si,
E fui fazendo também, traçando um paralelo, associando também com as discussões que nós fizemos anteriormente, né, ao longo desse ciclo. Em seguida, o Marcos ele pode trazer suas contribuições, questionamentos a partir da obra, e aí nós abrimos para os demais complementarem também essa discussão. Quero fazer, então, a princípio, uma apresentação desse livro, tá? A Metamorfose, ela foi uma obra publicada em 1915, e é uma das obras mais, assim, emblemáticas, do escritor Franz Kafka. Ele foi, a princípio, escrito em alemão, né, mas aí o livro, ele se tornou um marco da literatura do século XX, e aí ela foi sendo traduzida para outros idiomas também. Então, de modo geral, a obra, ela traz, ou a novela, como o próprio Kafka diz, ela traz então essa surreal, essa transformação do personagem principal, que é o protagonista, é o Gregor Samsa, que ele é um caixeiro viajante que, assim, de um dia para o outro, numa certa manhã, ele acorda metamorfoseado num gigante inseto, tá? Então a obra vai trazendo ao longo dessa narrativa temas ali como alienação, identidade, essa fragilidade das relações humanas. Então, essa transformação do Gregor, eu tenho interpretado ela, e aí por isso que eu acho a literatura também muito fascinante, porque a depender do contexto no qual você está inserido, da forma como você lê, do momento em que você está vivendo, você consegue fazer uma análise, a cada leitura é uma análise diferente. Então, a princípio, quando eu fiz essa escolha, nós ainda não tínhamos iniciado o nosso ciclo de debates. Então, depois, a cada encontro, e agora nessa última semana eu fui retomando para preparar essa minha fala para vocês hoje, e aí eu fui fazendo algumas conexões. Então, a literatura, por isso que me fascina tanto, né? A cada vez que a gente retoma uma obra, a gente consegue extrair cada vez mais coisas, né? Fazer ali, estabelecer essas relações. Então, a partir dessa obra, eu fiz uma análise dessa transformação do Gregor como uma metáfora, né? Uma metáfora ali que simboliza essa desumanização, esse isolamento, toda essa pressão não só familiar que ele enfrenta, mas também da sociedade, né, como um todo. Então, o Kafka ele vai explorando essa reação dos outros personagens, né, da família, a do chefe ali do trabalho, mas especialmente da família, que é o ponto focal ali, em relação a esse estado alterado, a essa transformação do Gregor, destacando então esse impacto na sua família, tá? Gosto sempre muito também de, quando estou lendo uma obra, contextualizar um pouquinho do autor, quem escreveu, e para essa não é diferente, né? O Kafka traz um pouquinho da sua história também nessa escrita, e há aqueles que gostem, há aqueles que não gostem, mas ele é muito associado ao existencialismo, né, embora ele tenha precedido o auge desse movimento, mas as suas obras vão refletindo um pouquinho uma angústia, você vai lendo e você vai se sentindo ali o tempo todo angustiado, como se nós fôssemos também o Gregor, sabe, sentindo tudo aquilo que ele vai vivenciando ao longo de todo o desenrolar da obra, tá? E a metamorfose, então, ela vai criticando, né, vai questionando esse sentido e principalmente a questão da identidade, né, do indivíduo, essa nossa construção. O Kafka, ele nasceu em Praga, numa família judia, e de língua alemã. Então, a vida dele foi marcada por um relacionamento muito complexo, muito difícil com o pai, por sentimentos ali de muita inadequação, de ansiedade, coisas que, a partir de entender um pouquinho de quem foi ele, a gente consegue perceber que a sua escrita traz muito daquilo que ele viveu. A nossa escrita é isso, tá? A gente consegue, através dela, evidenciar os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos passando. Então, ele viveu ali num período de muitas transformações políticas, transformações sociais, o que ele também traz nessa obra, né? Não só nessa, mas em outras, mas focando nessa, ele traz isso de uma forma muito evidente. Então, embora ele tenha publicado pouco em vida, né? Ele não é ali
um autor com muitas obras, mas a sua influência para aquilo que ele escreveu é muito imensurável, né? Especialmente pela forma como ele vai explorando, então, essa condição humana. E aí, ainda falando um pouquinho sobre ele, eu gostaria de fazer a leitura, é uma breve leitura sobre. É um prefácio de uma das traduções que foram feitas desse livro, A Metamorfose. Ela foi escrita por Flávio Ricardo Vassoler. E eu acho que é importante para a gente, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a obra, para que a gente entenda também quem foi ele. E à medida em que eu vou ali apresentando a obra para vocês, vocês vão também ver, né, que a obra também diz respeito a ele, aquilo que ele vivenciou. O texto se chama As Voltas com Franz. Entre os grandes mestres da literatura moderna, Kafka sempre foi um nome de relevo. O autor que escreveu a maior parte de sua obra é conhecido em alemão. O judeu que, ao lidar com a religião, alternava ironia e tragicidade. O frustrado funcionário burocrático que apenas queria ganhar a vida escrevendo. O garoto que passou para a vida adulta enfrentando o fantasma gigante de um pai castrador. Essas são apenas algumas das imagens que refletiram os muitos Kafkas que existiram entre 1883 e 1924. Como todos nós, ele é múltiplo, complexo e vai além do estereótipo que lhe atribui nos dias de hoje. Kafka era, antes de tudo, um rebelde contido. Seu primeiro atrevimento foi se entregar com abnegação à escrita, mas sem deixar de lado o dever de ser útil imposto pela sociedade. Tanto de sua época quanto da atual. Ter um emprego, sustentar uma família, casar, ter filhos, marcar na lista de afazeres da vida todas as caixinhas vazias. Mas a despeito do comedimento, no fundo ele era um rebelde e nos deixou sem ter marcado várias delas, como casar, com todas as formalidades ao menos, e ter filhos, por exemplo. Morreu de tuberculose em sanatório sem deixar descendência, mas não sem deixar um legado. Ainda que a contragosto. Sua obra literária, uma das mais inventivas de seu tempo, fascina leitores até hoje. Conhecido não apenas por seus livros, mas também por virar de cabeça para baixo diversas ideias sobre o fazer literário, Kafka desafiou várias tradições da escrita de sua época, com tranquilidade de quem narra fatos inusitados ou impossíveis. O que viraria sua marca registrada, bem como suas personagens aparentemente normais e pacatas que, de repente, acometidas por um elemento estranho e incontrolável, precisam lutar para se manter vivas ou sãs. A inquietação moderna de Kafka salta aos olhos, uma insatisfação com a sociedade do jeito que ela é, com seus costumes e amarras, a negação de uma vida comum e confortável em troca de um universo muito mais humano. E Kafka escolhe expor essa intranquilidade perante o mundo em uma forma de crítica profunda, carregando nas tintas daquilo que normalmente já se mostra cruel, as relações de individualidade entre nós. A pressão para nos tornarmos seres encaixados em uma máquina, engrenagens obedientes sem controle sobre o próprio destino, peças do jogo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E dentre as obras do autor, seu grande sucesso em matéria de inquietação e perturbação é, sem dúvida, o título que você tem em mãos, caro leitor. Então, é a partir dessa apresentação de Kafka que nós iniciamos. Tá? Então, para contextualizar um pouquinho da história, é uma novela, como o próprio Kafka traz para nós, que ela começa, então, de uma forma muito abrupta e intrigante. Então, a história gira em torno de Gregor Samsa, ele é um caixeiro viajante extremamente dedicado, que acorda todos os dias muito cedo, muito metódico ali com o seu trabalho, sai muito antes do horário, chega antes do horário, cumpre, né, tudo aquilo que é esperado, e ele acorda, então, numa certa manhã, transformado num gigante inseto. Então, o Kafka inicia o seu livro, né, numa certa manhã, e aí logo já vem a transformação. Então, eu queria compartilhar também com vocês algumas imagens de uma das ilustrações dessa obra, e aí a gente já continua. Vocês conseguem ver? Tá? Ok.
Essas são algumas ilustrações do Pete Risati, do Lourenço Mutarelli, em uma das traduções dessa obra. Então, o Kafka inicia ela, né, da forma como eu trouxe, acho que, apesar de rapidamente, mas ali nessas ilustrações, né, numa certa manhã, então, Gregor Samsa acorda transformado, metamorfoseado em um inseto. Então, essa história ela vai sendo contada em 3 partes, né, assim eu fui dividindo, e ela vai trazendo essa vida do Gregor após essa transformação, abordando ali o impacto, então, que essa transformação tem na vida dele e da sua família. Então, eu fui dividindo ela na primeira parte, essa transformação do Gregor, a segunda, a reação da família e a situação de isolamento que ele passa a viver, e a terceira e última parte, que é o desfecho, né, esse declínio final, o que é que, então, acontece com Gregor ao final dessa obra. Então a narrativa ela começa sem explicação nenhuma, então Gregor ele acorda ali na sua cama e percebe que ele se transformou num inseto extremamente monstruoso, tá? Então inicialmente ele tenta ali entender o que é que aconteceu e ele se preocupa com o fato dele estar atrasado para o trabalho. Então ele fica ali chocado, confuso, ao mesmo tempo em que ele está tentando ali levantar e ele percebe que há um incômodo, que o seu corpo, né, está diferente. Ele fica chocado com isso, mas ao invés de se preocupar com essa nova condição, a primeira reação do Gregor é se questionar como ele vai se levantar para ir para o trabalho, já que ele é o principal, então, aí, provedor dessa família. Então, apesar da transformação que vai acontecendo, o Gregor, ele mantém ali sua mente humana, né, apesar de nós estarmos aí falando de uma metáfora, né, dessa metamorfose em um inseto, mas ele mantém ali a sua mente humana, ele vai a todo tempo ali, Kafka vai trazendo como os pensamentos dele, né, ali os seus sentimentos, e as preocupações cotidianas que ele vai vivendo ao longo desse processo, então ele tenta ali a todo tempo sair da cama, mas ele vai encontrando dificuldades ali devido ali o seu corpo, o seu novo corpo ali, e enquanto isso, a família que está ali fora, na mesma casa, eles começam a perceber, opa, alguma coisa está diferente, né? Até agora o Gregor não levantou, não foi para o trabalho, ele é tão dedicado, ele sempre vai muito cedo, né? Ele cumpre ali com aquilo que é esperado que ele faça e, opa, algo aconteceu hoje, algo está diferente, ele não levantou. Então, a reação da família é começar a bater na porta, começar a questionar, né, preocupados porque ele está atrasado para o trabalho. E aí a família vai ouvindo ele tentar sair da cama, né, ali os barulhos, né, e começam ali a bater na porta, mais preocupados. A gente começa a perceber, então, essa trama que a preocupação não é com o Gregor em si, mas o Gregor está atrasado para o trabalho, então a preocupação gira em torno ali do trabalho, né. E aí, conforme a família vai percebendo que algo ali está errado, né, diferente, além da família, esse atraso, né, essa não aparição do Gregor no trabalho causa também estranhamento a uma outra pessoa, que é o seu chefe, né, o gerente ali da empresa onde ele trabalha, e esse gerente vai também até a sua casa, né, ele quer saber, ele vai ali para saber por que é que o Gregor não apareceu no trabalho, né, todos ali estavam esperando, ele tinha coisas para fazer, por que é que o Gregor não apareceu? E aí, então, o gerente ali se junta com a família para tentar convencer, né, o Gregor, então, a abrir a porta, né? Mas ele está lidando ali com aquele conflito interno de transformação, a sua voz começa a mudar também, está diferente, e ele sabe que isso vai causar uma reação de estranhamento, né? Mas a pressão do gerente ali, do seu chefe, né, vai ali o movendo para então tentar se levantar da cama e então abrir a porta. Então, quando ele finalmente, né, consegue abrir a porta, ele revela ali a sua nova forma e ele está totalmente diferente daquilo que estavam acostumados a vê-lo, tá? Não como ele era, mas como a imagem que haviam construído dele. E aí essa visão, né, nas palavras deles ali, horrível, né, acabou aterrorizando a todos. Principalmente o gerente, que fugiu rapidamente, né, imediatamente ele já vai embora, e para a família também isso causa um choque, né, causa uma repulsa ali. E aí, à medida que o gerente foge, a família fica aterrorizada ali, intrigada com aquilo, o que é aquilo na frente deles, né?
Então aí também a gente percebe essa crítica que ele vai trazendo, apesar de ser o filho, o irmão, a partir do momento que eles veem aquela transformação, não é mais o Gregor para eles, né? Isso deixa de fazer importância, né? O Gregor meu filho, o Gregor meu irmão, mas sim somente aquilo que eu estou vendo, aquela imagem, né? É diferente daquilo que eu costumava ver, do que é o esperado, que é o considerado normal. Então, ele não consegue ali se comunicar, a sua voz está diferente, né? Aquele corpo todo modificado, e ele não consegue voltar à sua vida normal, né? Então, a única ali opção do Gregor é ele ficar confinado no seu quarto. Então, é assim que ele passa a maior parte da história, né? Confinado, trancado no seu quarto. E aí é onde nós entramos, então, nessa segunda parte da história, que é esse processo de confinamento, de isolamento, né, essa adaptação da família dos Samsas à nova realidade, né, esse novo, o diferente, o outro que causa tanto estranhamento, né, que salta aos olhos. Então, inicialmente, a irmã do Gregor, a Gretchen, ela é a única que vai cuidando dele. Então, ela vai levando comida para ele diariamente, né, vai limpando ali o seu quarto, né, toda a sujeira. Mas, no entanto, à medida que o tempo ele vai passando, a família começa a sentir o peso dessa situação. Então, o Gregor ele começa assim a ser um peso para a família, né? Então, antes ele era o principal ali sustento, ele era o provedor daquela casa, mas agora ele deixa de estar nesse lugar de provedor, né, de ter a sua importância, e agora ele é visto como um fardo, né, como alguém ali que pesa para essa família. E ele acaba ficando cada vez mais isolado, né? E a presença dele, a gente pode dizer que ele é realmente tolerado, né? Com muito ali ressentimento. Então ele começa a perder a sua humanidade, ele está totalmente isolado, ele não tem mais aquela relação de afeto, de afeição com os outros, né? E dos outros para com ele. Então, ele vai começando a perder essa humanidade não só fisicamente por essa transformação, mas emocionalmente, né? Então, a família vai começando a vê-lo, né? Considerá-lo ali como um monstro, uma monstruosidade, e ele também vai se enxergando como tal. Então, ele fica trancado nesse quarto, onde ele passa o maior tempo ali escondido, né, dos seus familiares, para que eles não vejam ali a situação, né, na qual ele se encontra. E à medida que o tempo vai passando, a família começa a perceber que o Gregor ele não pode mais contribuir financeiramente, ele não vai mais ao trabalho, né? Ele era ali o principal provedor daquela família, então a presença dele é um fardo, é um peso, né? O Gregor, além de um monstro, ele não traz mais nenhum benefício para nós, né? Ele não traz mais o nosso sustento. Então, até mesmo aqueles que tinham uma compaixão começam a sentir essa repulsa, né? E a própria irmã, que o Kafka vai descrevendo que era muito afetuosa com ele, muda, né? E os pais ficam ali divididos, né? Entre o amor pelo filho e essa aversão por essa forma estranha, diferente, né? Então, a família que antes vivia posso dizer que uma relativa segurança financeira, graças ao trabalho do Gregor, a quem o Gregor era. Agora eles precisam, então, encontrar novas formas, novas maneiras de sobreviver. Então, cada um ali começa a trabalhar em diferentes empregos para tentar trazer esse sustento para casa, tá? E aí, então, nós vamos, ao longo da história, percebendo esse movimento, né, da família e suas buscas aí, tentativas para se manter, e a situação ela vai se deteriorando a cada vez mais, até que eles encontram uma saída, e aí os pais, né, a família decide alugar um dos quartos do apartamento onde eles moram para 3 inquilinos, né, para que eles possam então aumentar essa renda da família. E esses inquilinos, eles são descritos por Kafka como extremamente severos, pessoas ali exigentes, e aí eles ficam hospedados ali na casa, mas um dia, apesar de tentarem ali esconder, eles descobrem a existência do Gregor. E aí eles ficam extremamente horrorizados, assim como a família do Gregor já estava. E aí eles exigem que a família ela expulse o Gregor, né? E aí eles falam: olha, se vocês não expulsarem, nós vamos deixar a casa sem pagar o aluguel. Então, essa se torna ali a gota d'água, né? O fim para a família e para Gretchen, porque eles estão exaustos, né?
Principalmente a irmã está exausta e desesperada, e aí ela fala para os pais, chega a dizer que a solução é eles realmente se livrarem do Gregor, né, e aí ela argumenta, tem várias passagens no livro que trazem que aquele monstro, ele não pode ser mais o Gregor, porque se a criatura, e aí ela se refere a ele como uma criatura, se ele fosse realmente o seu irmão, a própria criatura, o próprio Gregor já teria se livrado de si mesmo por consideração à família. Então, os pais, apesar ali daquele conflito, né? Poxa, meu filho, mas é um peso para nós, eles acabam concordando com ela. Então, nós caminhamos para a terceira parte, né? Para a última parte, que é onde a situação atinge ali, né? O seu êxtase, né? A família ela está exausta, eles estão desesperados, e aí eles decidem que não podem mais continuar a viver, eles não estão vivendo ali as suas vidas com o Gregor na casa. Então, durante ali uma noite, após uma discussão violenta, onde o Gregor ele é ferido por seu pai, por seu pai, e aí por isso que eu trouxe também um pouquinho da biografia do Kafka, né, para que a gente também possa entender aquilo que ele vivenciou e como é que ele traz isso para sua escrita. Então, o Gregor ele é ferido pelo pai e ele está se sentindo extremamente rejeitado, completamente desamparado, e ele volta para o seu quarto muito ferido. E aí ele acaba morrendo sozinho ali com as feridas, né, na miséria, morre sozinho. Uma uma mulher que os ajudava ali, né, uma empregada, acaba encontrando no outro dia o seu corpo e descarta o corpo como se o Gregor nunca tivesse sido nada, né, como se ele não fosse nada. E depois comunica à família, né, que eles não precisam se preocupar mais com nada, porque aquele peso que antes eles carregavam, agora eles já estão livres. Então, quando a família descobre essa morte, eles sentem ali uma mistura de alívio e tristeza, mas a tristeza é extremamente passageira, porque eles logo começam a planejar um novo futuro, tá? E aí começam a voltar o olhar para Gretchen, né, que é a irmã, e que então agora eles precisam encontrar um casamento para ela, né? A Gretchen tá ali bonita, né? Tá no auge da sua vida, e agora então eles precisam encontrar um marido para ela. Então eles começam a planejar um futuro, eles estão livres desse peso que o Gregor representava e partem para um novo começo. Então esse é o final da história, né? O Gregor ele sucumbe ali, ele acaba morrendo e a família então recomeça. Então eu trago para nós essa reflexão, né? Que o livro ele traz, ele começa, apesar de parecer muito simples, né? Ele começa ali com uma simplicidade, né? Numa certa manhã, Gregor Samsa acorda metamorfoseado em um inseto. Mas que ele vai trazendo ao longo da obra questões para que a gente vá entendendo então essa condição humana, essa desumanização e esse sentido de identidade. Então eu percebo que essa transformação do Gregor, ela é tanto física quanto simbólica, né? E ela vai representando para nós essa alienação, essa perda do nosso lugar no mundo, algo que o Kafka vai representando ao longo de toda essa narrativa. Então, a escolha dessa obra para que a gente possa debater hoje, ela é muito importante quando a gente pensa na questão da identidade. Nós temos discutido identidade muito fortemente aqui no grupo, né? E o livro ele vai trazendo profundamente essas crises, né, de identidade e esse sentimento de alienação, essa alienação que o protagonista ele enfrenta após a sua transformação. Então, essa transformação ela é uma metáfora para essa perda de identidade. Então, antes dessa metamorfose, o Gregor ele é um trabalhador dedicado, né? Ele define a sua existência simplesmente a esse papel social e profissional. Então, ele se vê ali como o principal provedor da família, e a identidade dele ela está constantemente enraizada nessa função. Ele não sabe ser outra coisa senão aquilo que é esperado dele. Né, já foi construída essa imagem, né, essa identidade do Gregor para sua família, para o seu chefe. Então, no entanto, quando ele se transforma, ele perde imediatamente essa capacidade de desempenhar esse papel que foi posto a ele, que foi construído sobre ele, o que leva ele a essa crise de identidade. Ele não se reconhece mais, né? Ele não sabe fazer outra coisa. E aí, à medida em que eu fui fazendo leituras, eu fui relacionando também, Stuart Hall traz muito pra gente a questão da identidade, né? E aí
o Hall fala para a gente que a identidade é algo que está ali em constante construção, né? E que é sim influenciado por fatores sociais, por fatores culturais, históricos. E essa identidade ela não é fixa, mas é um processo que vai envolvendo ali as múltiplas influências, né? Contextos, o ambiente no qual nós estamos ali inseridos, né? Ela vai sendo moldada por essas representações, pelas narrativas sociais, o que pode sim nos levar às crises de identidade, especialmente em contextos ali de mudança, tanto cultural de deslocamento. Então, é isso que o Gregor está vivendo, né? Uma crise de identidade, nesse sentido de perda daquele lugar que lhe foi atribuído. Então, essa transformação também traz para a gente essa alienação, né? Traz essa questão para nós pensarmos a identidade, mas essa transformação também nos faz refletir sobre essa alienação que o Gregor vive, né? Ele é alienado da sua família e da sociedade como um todo. Ele não consegue mais se comunicar ali verbalmente, fisicamente, né? E isso traz a perda também, reforça essa perda da identidade reconhecida socialmente, né? O trabalhador, o filho, o irmão, e isso vai o isolando e desumanizando, né? E aí o Kafka ilustra isso, né? Esse impacto, como eu posso dizer, essa desconexão entre a identidade interna, que seria quem o Gregor se vê como, e a identidade externa, como os outros o veem, né? E as relações que isso, o impacto que isso pode ter sobre o indivíduo, né? A forma como ele se vê e a forma como os outros o veem. Então, é uma obra que, apesar de parecer simples, traz muitas questões, né, para que a gente vá pensando, né, principalmente sobre o que significa, então, ser humano. Mesmo ali transformado em um inseto, ele pensa, ele sente como ser humano, mas isso não é suficiente para que ele seja tratado como tal. Então, a identidade humana do Gregor, ele é negado, né, é negada pela família e pela sociedade devido à sua aparência física, né, e aí isso me levantou a pergunta, né, a questão, né, o que é que realmente define a nossa identidade? É como a nossa aparência física, o nosso papel na sociedade, o papel social que nós desempenhamos, ou é outra coisa, né? Nós sabemos aí, então, a resposta. Sim, é tudo isso. É isso que define para a sociedade a nossa identidade, tá? E aí eu enxergo que essa relação, esse sentimento, então, que o Gregor vai vivendo, é, é fruto dessa expectativa da sociedade, dos familiares sobre essa identidade individual, né? Antes enfim, sacrificava todos os seus desejos, as suas vontades, suas necessidades para se dedicar a uma única coisa, que era o seu trabalho, o sustento da sua família. E quando ele começa a se tornar incapaz de fazê-lo, ele é visto como um fardo, né? Então, a sua identidade ali de provedor, de chefe da família, se desfaz. E aí ele começa a revelar para nós, então, essas fragilidades dessas relações que são baseadas em utilidade. E é isso que nós somos vistos também, né, ali pela sociedade. Nós somos úteis. A partir do momento em que nós não somos mais, há essa perda, né, da nossa identidade, né, ali como nós somos vistos pelo outro. Então, essa obra traz muito de nós para que a gente possa refletir mais muito sobre o Kafka também, né? Ele viveu muito essa questão de conflito, né, interno constante, né, principalmente por ele ser judeu, falante de alemão e estar viver em Praga, numa cidade de maioria tcheca. Então ele era sempre entendido, visto como o outro, né? Então essa tensão e algo que a gente já comentou aqui no grupo, né, estar entre múltiplas identidades culturais, né, e aquele olhar que o outro tem sobre mim, né, eu na condição de outro, do diferente, é o que faz também com que o Kafka traga isso para sua escrita, pois ele viveu isso, né, então é um reflexo ali da própria luta dele com essas questões de identidade, tá? E aí eu fui, e aí já estou quase finalizando, mas o Christian sempre fala, né, pega no nosso pé para que a gente pega no nosso pé no bom sentido, ele está aí para isso, mas
ele sempre fala para que a gente precisa começar a relacionar todas as obras que nós lemos, tudo aquilo que a gente discute, que a gente pesquisa, eh, todas as leituras que nós fazemos aqui enquanto grupo com os nossos objetos de pesquisa, né. Então é importante a gente ler, pensando, nos nossos objetos. Então eu fui fazendo algumas relações, né, a partir dessa obra com tudo aquilo que nós já discutimos aqui, né, então relacionando ali com a Grada Quilomba, né, as memórias ali da plantação, um pouquinho do que a a Juliana trouxe, né, com Freud, o que a Ju trouxe ali com a Verger, o que a Cíntia trouxe com Fanon, então, eu fui fazendo essa leitura, e aí também indicando ali, fazendo alguns indicativos de como é que eu poderia ler essa obra a partir do olhar de cada um desses autores. Então, eu fui fazendo ali alguns paralelos, né, e aí eu vou comentar brevemente, com vocês. Hã, então, como eu já disse, né, o Kafka, a sociedade e a família, eles não conseguem reconhecer essa humanidade do Gregor, né, eles veem apenas a sua forma física, e acabam ignorando, então, os pensamentos, os sentimentos, o valor que ele tinha era meramente utilitário. Então, uma vez que ele não consegue mais contribuir, ele é visto como uma criatura ali desprezível e indesejada. Lá quando nós fizemos a leitura do texto da Grada, né, do livro Memórias da Plantação, a Grada traz essa questão da desumanização, mas sobre o prisma ali do racismo e da colonialidade. Então ela traz isso para nós, ela argumenta que a colonização, ela não apenas, deixa eu ver a palavra que eu vou usar, ela não apenas subjugou fisicamente as populações africanas, mas ela também desumanizou-os, né, ao impor ali narrativas que reproduziam as identidades negras, né, que reduziam, desculpa, as identidades negras e a estereótipos ali e outros desumanizados. Então eu fui fazendo essas relações, né? E a Quilomba traz para nós como o sistema colonial ele impôs ali uma identidade desumanizada aos africanos, aos seus descendentes, e como esse processo ele é basicamente mantido ali através de mecanismos sociais, culturais, que perpetuam a ideia de que os corpos negros são inferiores, exóticos, que são perigosos, né? Então, a desumanização nesse contexto é tanto uma construção social quanto uma ferramenta de dominação, aquilo que a gente também consegue ver a partir da transformação do Gregor, né? Tem um trecho que a Quilomba fala, eu vou usar as minhas palavras para dizer, não lembro se é exatamente assim, mas ela fala aqui, tu não pertences a mim, tu és outra coisa que está fora de mim, és inferior, portanto és inferior a mim, tu não és eu, é algo assim. Então, eu fui fazendo uma relação da metamorfose com esse trecho, porque ele vai ilustrando, a Grada traz para a gente como que a identidade negra ela é constantemente construída com o outro, né? Uma identidade inferior e fora da norma, fora daquilo que é normal. E o quanto que essa construção social ela serve para justificar e perpetuar a desumanização. E a gente consegue ver isso, eu fui fazendo essa relação. Então, tanto o Gregor quanto os sujeitos ali que a Grada traz para nós, eles experimentam essa sensação, é claro que cada um ali dentro do seu contexto específico, mas de serem tornados outros, né, dentro das suas próprias famílias, dentro da sociedade como um todo. Então, o Gregor, quando ele se transforma no inseto, ele deixa de ser visto como humano. Os indivíduos ali racializados que a Quilomba traz, né, por meio das narrativas, eles são constantemente tratados como algo externo, inferior ao padrão ali branco europeu. O Gregor também é tratado como inferior, é tratado como diferente, né? Porque ele não está mais naquela condição que ele apresentava, né? Ele não é mais aquele provedor, então ele deixa de ser útil constantemente, né? E aí, consequentemente, ele é visto com outros olhos, né? Ele é tratado como inferior ao padrão. Então, em ambos os casos, a gente consegue perceber que essa identidade ela vai sendo reduzida não só a função, né, mas a aparência, né? O Gregor ele é valorizado somente enquanto ele pode ali prover a sua família. Uma vez que ele passa por essa metamorfose, a identidade dele é reduzida a um novo corpo, e aí somente o corpo é visto, né?
Do mesmo modo, as identidades negras, elas são reduzidas a estereótipos criados por esse imaginário colonial, que vão desumanizando, que vão limitando a identidade a conceitos pejorativos, né? Essa questão de ser exótico, né? É o outro que é visto como exótico, diferente, pejorativo, ruim. Então, tanto o Kafta quanto a Quilomba, eles vão explorando essa luta por esse reconhecimento e essa rejeição das identidades desumanizadas, né, pela sociedade. Então, o Gregor, mesmo após a transformação, ele tenta se reconectar com a sua família, né, apesar de ele ser constantemente rejeitado. Mas, no entanto, a Quilomba traz, né, essas narrativas como uma forma de enfrentamento. Tá? Então, todas essas narrativas que ela trouxe, né, a Alice, a Kathleen, elas estão ali na busca por reivindicar sua humanidade e identidade autêntica, né? O que não acontece com o Gregor, ele acaba por sucumbir, né? Ele morre ali diante, né? Perante a toda essa crise de identidade que ele está vivendo, tá? Trouxe também, fiz ali um paralelo, e aí depois a Ju pode ver se eu fiz ali, né, se eu consegui fazer uma assimilação correta, né, mas eu fiquei pensando bastante, à medida em que eu fui lendo a obra, né, com as teorias de Freud, né, principalmente pensar também a violência na obra de Verger, a análise também Freud sobre a violência, e a obra de Verger ali sobre a teoria feminista da violência, e também um pouquinho do que a Cíntia trouxe para nós, com o Frantz Fanon sobre a colonialidade, essa identidade racial, né, que permite aí uma compreensão para que a gente possa entender ainda mais essa violência e alienação. Então, eu fui fazendo algumas assimilações, né, Ju, eu trouxe um pouquinho pensei, né, nas questões das pulsões de morte, né, essa violência reprimida, que essa transformação que ele vive, ela pode ser vista como uma metáfora, né, não sei se eu fiz uma relação correta, mas uma metáfora para a manifestação da pulsão de morte, né? Essa força, o Freud descreve como uma força destrutiva interna, né? Então, essa violência que o Gregor vai enfrentando, ela é tanto interna quanto externa, e aí eu fui assimilando, né, com essa expressão da pulsão da morte, né? Que ela vai se materializando através da sua transformação e, consequentemente, essa marginalização. Então, fiz também ali uma relação com a alienação, o tratamento que ele sofre, né, brutal, essa forma de violência, resultante dessa repressão das pulsões humanas. Então, a família, ela vai, então, a família, é preciso que a gente olhe para a família, né, a família representa, nesse caso, a sociedade, e ela se vê ali compelida a lidar com os aspectos inaceitáveis e perturbadores da sua existência, mas isso resulta ali em uma violência, uma exclusão, um isolamento. Fiz também ali uma relação, Juliane, com a Verger. A Verger traz, né, trouxe para nós, a partir da sua fala, a violência estrutural e a opressão, né, dos gêneros que vai se manifestando na vida das mulheres, tá? E nas relações de poder. Então, embora a metamorfose, eu reconheço que ela não trata, né, diretamente de gênero, mas eu fui relacionando algo, né, principalmente essa violência estrutural, ele sofre isso, e isso reflete uma forma de violência estrutural que vai alienando e marginalizando os indivíduos que não se encaixam aos padrões normativos, né? A Verger, a partir da sua fala, você trouxe e evidenciou muito isso para nós, né? Então, a Verger explora como essa violência é enraizada, né? Essa violência de gênero é enraizada nas estruturas sociais. E eu enxerguei, né, pude ver essa violência contra o Gregor como um reflexo da forma como, então, a sociedade ela lida com aqueles que não se conformam às normas, né, e às expectativas, né, aqueles que não estão dentro, não se encaixam nos padrões que foram criados. Então, essa questão da desumanização também, né, a forma como ele é tratado após, ele é reduzido a um monstro, né, ele é privado de dignidade humana, é uma desumanização que, a partir da leitura da obra dela, a gente consegue perceber que muitas mulheres são marginalizadas, né, e enfrentam aí muitas situações devido a essas normas patriarcais e essa violência estrutural que nós vivemos.
fui também, Cíntia, pensando um pouquinho no que você trouxe do Fanon, e depois eu precisei sair aquele dia da reunião, mas eu achei a discussão, assim, muito, muito, muito boa. Hã, e você indicando a leitura para todos nós, e realmente, né, é isso. Embora o Fanon ele traga, né, a experiência racial e colonial, eu trouxe isso também, né, na leitura, tá, na leitura que eu fui fazendo do texto, e aí eu estou finalizando, gente. Eh, o Gregor ele acaba se tornando o outro, né, como eu trouxe aqui também. Ele é monstruoso ali aos olhos da sua família, da sociedade, semelhante à forma como a Cíntia trouxe para nós, né, como os indivíduos colonializados, eles são alienados e marginalizados, né, vistos sempre como o outro, né, o diferente. Então essa rejeição que ele sente, né, que ele enfrenta, que ele passa ali, né, feita pela sua própria família, eu fiz ali um comparativo com essa violência que o Fanon traz, né, como resultado dessa opressão colonial. Então, assim como os colonizados, eles são rejeitados e tratados ali como inferiores, o Gregor era tratado com repulsa, com hostilidade. Então, isso simboliza um pouco para nós, né, dessa violência, né, que resulta dessa ruptura entre as identidades normativas e as que são consideradas anormais ou ameaçadoras. Então, eu fui fazendo, né, essas comparações, fui tentando fazer a leitura da metamorfose também dentro dos outros textos que nós estudamos por aqui, e eu quero finalizar, destacando a importância dessa temática. É uma obra que aparentemente parece muito simples, mas acho que se nós, lermos uma outra obra de outro autor teórico e nós retomarmos a leitura da Metamorfose, a gente vai conseguir ainda extrair dela algo ali relacionado a essa temática, né. Então, a literatura, ela é uma forma ali extremamente poderosa de interpretação, de compreensão, para que a gente possa desvelar muitas coisas, né. Então, apesar de parecer uma leitura simples e direta, e de fato ela é, né, sem muitas, dificuldades, mas sim complexidades para se entender, se interpretar, né, ali a obra, mas comparada a outras leituras extremamente, difíceis que nós já fizemos, é uma obra extremamente grandiosa, né. Então, quando a gente se aprofunda na obra, a gente percebe que essa transformação que o Gregor enfrenta é um espelho para que a gente possa pensar, né, a alienação, a identidade, toda essa dinâmica social, essas estruturas sociais, imposições da sociedade, essas relações de poder que são exercidas a todo momento. E a importância de nós estarmos aqui hoje, trazendo para o debate obras como essa, é porque é importante que nós sejamos capazes de provocar reflexões, né, sobre a nossa condição humana e a nossa relação com o mundo ao nosso redor. Então, é isso que acho que o grupo, como um todo, busca fazer, e que é tão diferente de tudo aquilo que a gente vê. Nós não assumimos o lugar de indivíduos conformados com a situação na qual nós nos encontramos. Nós estamos a todo tempo questionando, buscando ali nos soltar, nos desprender dessas amarras da sociedade, de toda essa estrutura patriarcal, de tudo isso que nós vivemos, né, enquanto indivíduos nessa sociedade. Então, essa transformação para mim é uma metáfora que faz com que a gente questione esses limites da nossa própria percepção, de perceber como é que a nossa identidade, como é que nós somos vistos pelo outro, né? E como é que essas estruturas sociais elas vão moldando quem nós somos, né? Nos impondo, nos dizendo a todo tempo como é que nós devemos ser, como é que nós devemos nos vestir, como é que nós devemos nos portar, falar, enfim, se comportar, principalmente focando ali na utilidade, aquilo que esperam que nós façamos. Então, a literatura é isso, é isso que vai me fascinando na literatura, porque uma obra que aparentemente simples, a gente consegue ver, a gente tem muito esse olhar, né, algumas pessoas,
Penso que a literatura é só uma forma de entretenimento, e não. Quando a gente articula, quando a gente analisa de forma crítica, ela traz para a gente muitas compreensões significativas que vão além do texto, né? Além do entretenimento que o texto tem, sim, o poder de nos fazer sentir. Mas essa interpretação, essa leitura de forma cautelosa, ela vai trazendo para a gente, vai revelando camadas ali de significado que vão enriquecendo essa nossa visão de mundo, né? Que vão, então, ampliando essas nossas experiências pessoais, nos fazendo contestar, olhar criticamente para todas as relações. Então, trabalhar com essa obra, pensar, estudar ela, né, fazer hoje isso que nós estamos fazendo aqui, não é só no sentido de entender o enredo, né, a minha intenção não era contar a história, mas sim trazer um pouquinho do que é que a partir dessa obra literária, e aí por isso mais um dos motivos que eu quis trazer a literatura, né, de fato como ela é, para que nós pudéssemos extrair dela coisas que nós estamos aqui discutindo a todo tempo, né, porque isso vai fazendo com que a gente perceba a literatura como esse reflexo da realidade. É uma ferramenta ali para que a gente possa aprofundar a nossa compreensão sobre nós mesmos, a sociedade que nós estamos inseridos. E aí eu finalizo dizendo que a metamorfose, ela é, acho que parte, né, ela ressoa ali com as nossas experiências de vida em sociedade e os sentimentos que nós frequentemente nós experimentamos enquanto seres humanos. Então, essa transformação enfrenta, né, essa transformação que o Gregor passa, ela representa as nossas lutas cotidianas, né, aquilo que a gente enfrenta em um mundo que parece cada vez mais indiferente, mais mecanizado, essa engrenagem, né? Então, na nossa vida, a gente está constantemente ali sendo pressionados a desempenhar papéis específicos, nós enquanto mulheres, né, a mãe, né, a figura da mulher sempre associada com a mãe, né, aquela figura de que a mulher nasceu, toda mulher nasceu para ser mãe. Então nós somos a todo tempo pressionados a desempenhar ali papéis específicos, né, seja como profissionais, sejam como acadêmicos, mas a todo tempo nos é imposto algo. Então, essa pressão por essa produtividade, a gente precisa ser sempre produtivo, né? A gente precisa sempre cumprir essas expectativas sociais, né? Isso é uma alienação, né? Nós experimentamos essa sensação de sermos alienados. Então, assim como o Gregor, às vezes a gente sente, nós também sentimos que as nossas identidades, elas são definidas pelas nossas funções, pelo fenótipo, por características físicas, por identidades de gênero e não realmente por quem nós somos. Então, quando a gente reflete, quando a gente traz essa obra para a gente discutir, a gente se vê diante de um confronto com essa essência dessa condição humana, essa luta que a gente sempre busca pela identidade e pela pressão das expectativas sociais. Nós estamos a todo tempo tentando nos encaixar em caixinhas que foram colocadas para nós, né? De boa filha, boa esposa, boa profissional, de mãe, mulher, provedora ali do seu lar. Então, nós estamos sempre dentro dessas caixinhas que não foram construídas por nós, mas que foram impostas para que nós possamos ser aquilo que querem que nós sejamos. Então, isso é um lembrete para nós, a obra é um lembrete para nós que a gente pode facilmente se perder. O Gregor se perdeu, ele sucumbiu, né, se tornando ali estranho dentro do seu próprio corpo, dono da sua própria vida. Então, a gente vive em um mundo que valoriza a utilidade em detrimento da individualidade, onde muitas vezes nós somos medidos pelas nossas capacidades de produzir, de atender demandas, de quem nós somos, da nossa aparência, da cor da pele. Então, isso vai fazendo com que a gente reflita que, sem um papel definido, nossa existência perde um sentido. E é justamente nesse ponto que a gente precisa se desprender, né, dessas amarras, dessa sociedade extremamente patriarcal, desse patriarcado, né? Então, a história, ela nos desafia a isso, né? A refletir nessa necessidade de nós resgatarmos a nossa própria humanidade. Em um mundo que muitas vezes é uma máquina, né, que tenta ali nos transformar em meros objetos, né, de controle, né, esse poder coercitivo da sociedade como um todo. E aí eu finalizo dizendo que
no fim, o sentimento que eu tenho é de que todos nós somos Gregor Samsa, né? Enfrentando ali nossas próprias metamorfoses e crises de identidade. Eu espero que vocês, para quem não teve a oportunidade de ler a obra, depois retome, e aí vai com certeza fazer algumas outras relações diferentes das que eu fiz, mas essa era a discussão que eu queria trazer para nós hoje. Muito obrigada. Marcos, fica à vontade. Falei demais, né, Marcos? Então, Thalita, aí, o que você deixou para mim falar, né? Muito obrigado, Thalita, pela sua leitura. Assim, a gente percebe o quão é rica, né, como você constrói essa constelação de saberes que você mesmo tem e traz para análise. Confesso que fiquei receoso quando veio o texto do Kafka, junto com uma leitura do Schwartz. Falei assim, eita, parece que a Thalita está fazendo uma ligação única, mas não é isso. Thalita fez várias ligações, é muito bonito perceber o quão isso é rico, né? Assim, perceber nas diversidades, nas associações que faz a um texto principal, um texto central, que aqui é o texto do Kafka, Metamorfose. Então, primeiro agradecer essa leitura que faz, agora está indo para o YouTube, depois quero rever algumas coisas. Depois, eu também gostaria de agradecer também essa leitura, porque eu já tinha feito anteriormente, mas no momento que faço outras leituras, assim como você disse. Então, agradecer de novo, assim, é um momento, me pareceu um momento chave, assim, dentro desse ciclo de debates que a gente vem fazendo, me parece ser um momento chave e importante para trazer essa discussão que o Kafka trouxe. Então, de novo, obrigado, Thalita. Acho que foi muito assertiva, tanto na fala quanto na escolha do texto. Bom, eu acho que é importante falar algumas coisas. Você já disse algumas coisas de Kafka, mas eu acho importante frisar, trazer umas coisas interessantes da vida dele, principalmente pelo fato de que ele morreu muito cedo, né? Ele morreu com 40 anos de idade, e muitas das publicações deles foram feitas póstumamente. Então, o próprio processo mesmo foi feito depois da própria morte dele. Ele era uma pessoa falante em alemão. Isso é importante também, porque a gente vai... eu, pelo menos, consegui perceber que provavelmente ele fez algumas leituras em alemão, né? Formou-se em direito, então muito provavelmente, a gente não tem essa certeza, mas muito provavelmente ele é o Freud, e aí faço uma aproximação muito grande com o que a Juliana trouxe no texto Totem Tabu. Eu não sei se é porque estava muito vivo ainda na minha memória, mas é fácil de perceber esse intrincamento das relações familiares, da questão do desejo pela falta, da questão do desejo pela mãe, principalmente, porque a falta, né? Falta a proximidade, então já faço essa primeira aproximação, que eu acho importante, com o texto da Juliane. Bom, o próprio Kafka, assim, pessoalmente, teve uma questão muito grande pela questão do desejo sexual, inclusive publicamente, assim, foi umas coisas que vieram a público, disseram que ele tinha um desejo muito grande, sexual, e que esse desejo também refletia em sua obra, desejo pela falta, porque apesar de ter o desejo sexual extremo, não tinha uma esposa, então, mas, enfim, tinha uma vida muito conturbada, e tinha o que Thalita trouxe também, né, que essa coisa da vida parece muito conturbada, muito depressiva, e essa questão do desejo sexual, inclusive foi alguns temas que a gente pode ver na internet, que tem várias coisas falando disso, e eu acho também outra coisa muito importante é localizar esse texto
né, na data, né? Assim, um texto de 2015, então um texto publicado antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde as discussões sobre humanidade estavam fervilhando, né? Assim, então parece um texto meio um prenúncio daquilo que está por acontecer, que é a rejeição à identidade, né? Assim, a rejeição ao outro. Nesse sentido, me parece um pouco vidente, assim, Kafka, né? de prenunciar aquilo que está, os horrores contra a identidade que está por vir, está próximo de acontecer, né? Então, provavelmente Kafka leu Freud, como disse, provavelmente Kafka leu Nietzsche, porque é alemão, e provavelmente fez uma aproximação ao niilismo, ao niilismo familiar, né, assim, a preocupação em verdades e valores tradicionais de um niilismo, e provavelmente também uma aproximação ao Marx, né, a ideia da família pobre, que vive uma condição social opressora, né? Que é opressora, que coloca a família em busca do dinheiro, né? Parece que existe uma preocupação muito grande com o dinheiro, apesar de eu ter um cofre aqui escondido, onde eu guardo as minhas economias, que é também uma questão importante aí também. Tá, já falei. Eu quero também ouvir as outras pessoas. Vou direto ao texto agora. Então, é interessante porque, assim, o primeiro, no início do texto, você já tem a questão da metamorfose. E é muito interessante a forma como Kafka escreve, porque me parece, eu sempre estou desconfiando daquilo que Kafka está me dizendo. Assim. No início ele fala que é um inseto monstruoso, né? Assim, a transformação da metamorfose é um inseto monstruoso. Mas aí eu fiquei imaginando essa imagem desse inseto, que aí o Robert Schwartz vai dizer que é uma barata, mas para mim não é uma barata, para mim é uma outra coisa. Assim, pensei em uma coisa transcendental, assim, fiquei viajando na maionese nessa metamorfose, que mentalmente para mim me pareceu muito menos que um inseto, apesar da irmã, a certa medida, dizer que é um inseto, toda hora eu desconfiava dessa afirmação, assim. Em alguns momentos também desconfiava das afirmações, por exemplo, alguém que se transforma em inseto ser tratado com tanto desprezo e certa naturalidade, porque assim, não, parece que a família está preocupada imensamente com isso, assim, parece que há um tratamento só de isolamento a essa identidade e muito menos de, como vamos fazer para resolver esse problema, né? Não há uma preocupação nem mesmo do próprio Gregor em reverter a situação, em procurar uma solução para reverter a condição identitária que ele se encontra. Né? Então, assim, essa figura do inseto, Schwartz traz a questão de que seria uma barata, para mim já não seria uma barata, para mim seria uma outra coisa, e aí acho importante ter essa diversidade de entendimento, que é o que o Kafka propõe, me parece, que é não dar as respostas completamente, mas fazer com que o leitor crie as suas próprias imagens. Assim, né? Acho que, em certa medida, o Schwartz vai falar disso também lá no texto dele, dessa questão da imagem, né? O quão isso é importante para o Kafka, você criar suas próprias imagens, e o quanto isso é importante para a literatura como um todo. Assim. Então, quando a gente traz as associações, quando elas são únicas, quer dizer, é essa pessoa que explica todo o texto de Kafka, e não é, assim, me parece que é um todo, né? As associações, ou como vai dizer Deleuze, os agenciamentos precisam ser múltiplos, precisam ser... isso que é a diversidade que faz o olhar humano, né? Traz o olhar humano para o texto. E eu acho que a gente precisa dessa questão também. Uma outra cena que me chamou muita atenção, e aí eu não vou trazer toda a história, porque a Thalita já trouxe muito bem, é a questão quando a Greta, que é a irmã de Gregor, né, começa a tocar piano. Assim. Me parece que, em certa medida,
a comunicação entre a família é reduzida. Você pode ver que as falas são muito tênues e parece que são muito bem pensadas antes de dizer. Gregor, quando vai dizer alguma coisa, assim, nossa, meu Deus, tem que ter um pensamento dele, a gente entra no pensamento dele, e me parece que essa comunicação está um pouco quebrada. Mas quando Greta, que é a irmã do Gregor, senta ao piano e vai tocar piano, me parece que a comunicação ali é restabelecida como uma espécie de diálogo entre irmãos ali, né, em que Gregor fica assim, tentando ouvir e entender aquilo que Greta está querendo dizer através da arte. Né? Então, essa questão da falência da comunicação e da tentativa pela arte de tentar restabelecer a comunicação, né? Me parece muito significativo isso para o Kafka, né? Porque me parece que esse texto também é um prenúncio, né? Assim, uma tentativa de comunicação daquilo que ele está vendo na sociedade, né? Assim, me parece isso muito significativo. Depois a gente tem também a questão da relação do próprio Gregor com o pai, né? Assim, me parece uma relação muito edipiana, e aí chamo a atenção aqui de novo para as leituras que fiz de Juliana, que me parecem importantes. Essa questão do complexo de Édipo, né? Me parece que existe uma tentativa, sim, de ocupar o lugar, até porque anteriormente era o pai que trazia a renda, né, para a família, e agora quem é quase obrigado a trazer, né, é o próprio Gregor, né? E quando não faz, é tido como menor, como uma pessoa menos importante, né? Então, essa questão do ocupar o lugar do próprio pai, né? E em vários trechos, eu até destaquei alguns, existe o desejo, assim, explícito pela mãe, assim, um desejo quase que sexual mesmo pela mãe. Então, cria-se uma espécie de burocracia de afetos, né? Assim, onde que você tem que passar ou seja, o filho só é amado se ocupa o lugar do pai, ou seja, se traz a renda para casa, se está trabalhando como caixeiro viajante, né? Então, os afetos, eles ganham uma condição anterior, né? Se você fizer isso, sim, você terá afeto, você terá compreensão de humano. Se não, a gente te exclui e a gente te isola. Então, tem essa questão burocrática dos afetos, que me parece também ser importante aqui para o texto. Já estou terminando, gente, peraí. Então, Gregor também vive um mundo onde as coisas têm horários, então existe uma burocracia dos atos também, assim, uma espécie de você tem que ir ao serviço, mas você tem um horário, são 7 horas que você precisa estar lá. Então, se passar 5 minutos disso, você já não... Então, existe uma certa exigência máquina, né? Exigência de que você seja não humano, que você seja uma máquina programada para executar as atividades em horários pré-determinados. E a questão dos horários são muito importantes, porque assim, o primeiro capítulo, assim, ele vai falar, eu devia estar lá a tal hora, eu não estou, e aí vai acontecer isso, nesse momento, provavelmente, o meu gerente já deve estar chegando à porta, e enfim, essa questão do horário me parece uma coisa importante, que é o que faz o humano, quer dizer, a máquina, a ideia da máquina humana, né? O humano se transformar em máquina, a máquina se transformar em humano, que também é uma discussão importante na época, lembrando que a gente está num momento de industrialização, onde os horários parece alguma coisa muito mais importante do que ser humano, de fato, né? Assim, a gente toma a posição, o posicionamento da máquina. Me parece que esses são as aproximações que faço. Tem algumas outras, mas esses são as mais importantes que faço do texto. De novo, um texto muito rico.
e de novo, aí fazendo uma aproximação que faço com o meu próprio estudo, me preocupa muito, de novo, Thalita, só a questão da unicidade, né? Assim, já vim com isso escrito, assim. Você criar um agenciamento único me parece preocupante quando você traz uma associação de dois textos. Me parece assim que isso é muito ligado à indústria cultural. Assim, te dou um texto, te dou um produto que explica o texto. Então, essa questão é uma questão para a qual eu escrevo contra, né? Assim, no sentido de que o cinema, por exemplo, não pode estar associado, ou não deveria estar associado, como está, a um produto, né? E aí que entendo o Schwartz como um produto também, o que faz a leitura do Kafka. E percebo também que quando não existe essa leitura, essa aproximação de entendimentos, a gente consegue, e você conseguiu muito bem, criar constelações de saberes que são muito mais ricas do que o próprio. Então, o próprio Robert Schwartz, a própria ligação única de Robert Schwartz e Kafka. Inclusive, na leitura de Schwartz, muitas coisas eu discordava, assim, o próprio título é uma barata, para mim não era uma barata. Então, a gente precisa, eu acho que a gente precisa, enquanto formadores, assim, permitir com que a diversidade, com que as pessoas pensem, né? Ou seja, com que a diversidade de saberes seja acionado na medida em que percebo o texto, que vejo a narrativa, ou que vejo o filme, ou que vejo a arte que for, assim. Então, me parece que é esse caráter potencializador que faz com que a gente construa agenciamentos e potencialize aquilo que a gente vê. Como disse, né? Anteriormente, para mim, Kafka parecia outra coisa. Hoje já é completamente diferente depois das leituras que venho fazendo nesse ciclo de debates. Legal. Bom, Thalita praticamente... Eu tinha perguntas, mas Thalita já respondeu. Eu tenho isso para dizer. A Thalita já respondeu a questão da identidade, mas se quiser falar um pouco mais, qual a aproximação que a Thalita faz com as questões da identidade, da vida moderna que a gente vive hoje, ou do mundo contemporâneo, onde as relações familiares, inclusive, são muito mais fluidas, são muito mais diversas. Então, gostaria também, se Thalita fosse possível, falar um pouco dessa falta de comunicação do Gregor e dos familiares, que já falou também um pouco, mas se quiser falar também, poderia. E o que simboliza essa relação entre Gregor e a comida, que me parece ser algo importante. Essa questão da comida é uma questão que vem desde o primeiro capítulo, né? Gregor sentiu muita fome, e a irmã traz alimentação às vezes, mas ele, enfim, continua com muita fome e acaba, me parece, a meu ver, falecendo de fome, inanição, né? Assim, faltou alguém que provesse um alimento, né? Se pudesse falar um pouco mais dessas questões, que me parece que é uma questão muito mais de desumanização, né? Ou seja, aquele que não... É isso, Thalita. Muito obrigado, assim, pela leitura, assim, foi ótimo poder ler Kafka agora. E aí, contribuições de todos. Acho que me alonguei, não sei, mas deu para trazer o que eu pensei. Eu que agradeço, Marcos. O texto do Roberto também foi um pouco proposital, né? Então, eu tentei buscar um pouquinho do que é que você pesquisa, o seu objeto também, para que a gente pudesse também fazer essas relações e também aproximar o que eu ia trazer com aquilo que você está
pesquisando, né? É um texto que também me inquieta muito, né? Essa associação dele, então, o inseto é a barata, né? Uma barata é uma barata é uma barata, né? Essa coisa que ele afirma o tempo todo, né, o que é uma barata, e eu também concordo com você que eu não vejo, né, eu acho que o que Kafka traz é isso, esse inseto, eu trouxe para vocês as ilustrações, mas cada um pode interpretar de uma forma, né, ali indo atribuindo significados, sentidos e ilustrando ali nas nossas próprias ali cabeças, né, o que então seria esse inseto, né, essa metáfora. Você trouxe essa questão da falta de comunicação entre os pais, né? Também percebo que a falta desse diálogo, né, de comunicação em si é um dos problemas também que o Kafka traz, e acho que, sobretudo, ele quis evidenciar aquilo que ele também estava vivendo, acho que essa falta de comunicação representa também a sociedade, aquilo que ele estava vivendo no sentido de não poder se expressar, né, de estar a todo tempo sendo cerceado ali, controlado, tá? Então, isso também ele reflete, ele traz evidenciado ali na obra. Quando você fala também a questão da comida, eu já fiz uma interpretação, e aí cada um pode ter interpretado de uma outra forma, que essa comida, eu associei essa falta de alimento todas as vezes, né, apesar da irmã ir lá dar o alimento para ele sempre estava com fome, eu associo isso ao afeto, né, então ele estava naquela sensação de isolamento, aquela inconformidade, mas ao mesmo tempo conformismo, porque a gente percebe, e você trouxe isso na sua fala, que ele não tenta ali reverter aquela situação, ele simplesmente se conforma, né, ele se conforma que ele está naquela posição ali que ele está, daquele modo ele não tenta buscar ali uma forma de saída. Então, essa questão com a comida, com o alimento, essa fome, eu entendo como uma fome de afeto, né, essa fome de que ele está agora numa posição de desumanização, né, ele foi desumanizado, a família o isola, então essa ânsia, né, essa vontade de querer comer, né, a todo tempo, de estar com fome, e o próprio alimento não é capaz de saciá-lo, porque na verdade enxergo também como uma metáfora, né, esse alimento. Ele está com fome, com sede de outra coisa, do afeto, da relação ali, daquele papel que ele exercia, daquela condição que ele tinha. Então, eu não vou me alongar muito, mas é basicamente essas interpretações que eu faço a partir do que você trouxe. E aí queria ouvir os outros também, né, algumas contribuições, né, o que é que a obra trouxe aí para vocês, né, se Marcos e eu falamos, né, alguma coisa demais, né, Marcos? Fomos ali além, porque acho que o Kafka faz isso, né, faz a gente ir além e pensar ali, associar com várias outras obras, mas acho que no geral é isso, Marcos, agradeço, né, por nós, e nós não combinamos nada, né, eu acho que é isso que é mais legal aqui no grupo, a gente não costuma combinar, né, eu vou falar até tal parte e depois você continua, não, e aí você diz: Thalita, você falou tudo, mas não, você trouxe coisas, assim, você trouxe a questão da comunicação, você trouxe a questão com o alimento, então coisas que eu não tinha destacado, né, não explicitamente na minha fala, mas que com certeza contribuíram muito. Então, obrigada, e agora eu abro para que a gente possa debater ainda mais e cada um apresentar ali um pouquinho do que a obra chamou a atenção. Quem gostaria de comentar alguma coisa? Bom dia, gente. Bom dia, Bem, gente. Eu não sei se eu vou ser repetitiva, assim, né? Vou trazer algumas questões que vocês levantaram, que eu também achei interessante da obra, e fazendo uma aproximação, né, com a teoria crítica, né, baseada nas obras de Adorno, de Horkheimer, né, e também fazer alguma articulação, aí, uma interlocução com a psicanálise, né, que são essas bases teóricas aí que eu estudo, né. É muito interessante quando a gente lê, assim, a obra, né, da Metamorfose,
porque ele explora muitas as questões da complexidade dessas dinâmicas familiares, né? Então, essa transformação de Gregor, ele muda a dinâmica de poder dentro da família, e as suas reações ao estado dele revelam o egoísmo, o medo, né? E, eventualmente, esse desprezo. A dependência que eu sinalei, assim, inicial da família em relação ao Gregor, se transforma em rejeição e ressentimento, assim, a gente vai observando uma modificação aí, né? E a obra, ela levanta questões sobre o propósito da vida, né? Assim, a identidade e o absurdo da existência, né? Da existência humana nessa sociedade capitalista, né? O que esse sistema faz com o indivíduo, né? Então, essa transformação inexplicável de Gregor, né, ao inseto, né, é muitas vezes vista como uma metáfora mesmo, como vocês falaram, para uma natureza imprevisível e às vezes absurda da vida, né, onde mudanças drásticas, né, podem ocorrer sem motivo ou explicação aparente. E eu notei também sobre o estilo dele, né, e o simbolismo, assim, o Kafka, ele utiliza muito do surrealismo, né, e do absurdo. Então, ele mistura, assim, com um tom quase clínico, indiferente, assim, o que amplifica a sensação de estranheza e desconforto. Até na hora que você vai mostrando essa transformação dele nas imagens, né, Thalita, que você trouxe, isso vai nos causando, assim, já uma estranheza, né? E essa metamorfose física, né, do personagem, ele é o símbolo central da obra, né, representando uma alienação e a desumanização. E essa deteriorização progressiva dele, porque ele vai se modificando, né, assim, progressivamente. Ele reflete também uma degeneração, desculpa, de sua posição dentro da família e da sociedade, né? Então, há um impacto, assim, quando a gente vai pensar na indústria cultural, por exemplo, né? E nessa desumanização, porque a sociedade capitalista moderna, ela transforma a cultura em mercadoria, o que desumaniza os indivíduos, né? E os reduz a funções meramente utilitárias. Então, essa noção, ela pode ser aplicada à obra, né? Onde o Gregor, ele é visto pela sua família e pela sociedade em geral como nada mais do que uma ferramenta econômica, né? E essa sua transformação ao inseto simboliza também essa redução do ser humano ao seu valor econômico, ao ponto de ao perder a sua capacidade de trabalhar, né, ele perde também o seu valor como ser humano, principalmente para as pessoas que o cercam, ele só serve para sustentar, né? Tanto que até o chefe dele sente falta, porque ele não está lá para produzir e vai até a casa dele, né? E também pensar na questão da alienação e dessa reificação, né? Que se manifesta na obra de maneira extrema, assim. O Gregor, ele está alienado do seu trabalho, alienado da sua família, né? E após a sua metamorfose do seu próprio corpo, né? Então, essa alienação, ela é uma forma de reificação, onde o ser humano, ele é tratado como objeto ou coisa, né? Desprovido dessa subjetividade e reduzido ao seu valor de troca. Então, essa transformação física, ela também é uma literalização dessa reificação, onde ele se torna algo menos que humano, né? Refletindo essa completa alienação da sua essência. E aí eu queria trazer uma conversa assim com Freud, né? Que vem discutindo assim que o inconsciente, ele abriga esses desejos reprimidos, medos, né? Conflitos não resolvidos, e que muitas vezes eles acabam se manifestando através de símbolos ou sintomas, né? Então, essa transformação também do Gregor, ele pode ser vista como uma materialização também de ansiedades profundas, possivelmente relacionadas, né, à sua identidade, ao seu papel dentro dessa família, né? E o complexo de Édipo não tinha como, né? Assim, o Marcos até trouxe pensar também, né? Que é um conceito central dentro da psicanálise, né? Que é onde esses desejos inconscientes de uma criança em relação aos seus pais, né? Então,
o Gregor ele pode ser visto também como uma figura presa nesse conflito edípico, especialmente em sua relação com esse pai, né? Então, a transformação de um inseto, ela pode ser interpretada como uma forma de punição auto-infligida, relacionada a um desejo reprimido, né? De uma rivalidade, ou até, assim, de uma submissão em relação a esse pai, que se torna evidente nessa dinâmica tensa e violenta, né? Entre o Gregor e o pai após a sua metamorfose, né? E aí, sim, só para eu fechar, né, que vocês estavam falando, eu fui anotando, né, que há também um retorno ao reprimido, né? Então, assim, a transformação de Gregor, ele pode ser vista como esse retorno, né, a desejos inconscientes ou traumas reprimidos, e se manifestam de forma monstruosa, né? Então, esse retorno ao reprimido, ele pode estar relacionado a desejos de escapar das responsabilidades ou das expectativas sufocantes impostas pela família e pela sociedade. E ao se transformar em um inseto, né, ele acaba se livrando dessa carga de suas responsabilidades, né? Mas há um custo terrível, sugerindo esses desejos reprimidos quando emergem, né, de uma forma destrutiva, né? Bom, vou deixar, né, para a gente poder discutir, e aí depois a gente pode ir aprofundando. Obrigada. Com a participação da minha filha, que veio aqui dar um chameguinho. Lindeza. Obrigada, Ju. Você trazendo para nós, né, um pouquinho da psicanálise, com certeza contribuiu ainda mais. Alguém gostaria de comentar também, destacar um pouquinho das suas percepções, aquilo que a obra fez refletir? Ninguém? Não? Gente, é uma obra complexa, né? Acho que a gente poderia ficar discutindo e discutindo ela aqui, fazendo essa retomada, né, por muitas vezes, então a gente percebe quanto que foi possível a gente fazer algumas relações, né, com a alienação. A Ju e o Marcos trouxeram, né, essa questão da indústria cultural, a Ju também trouxe a questão da psicanálise, né, o complexo de Édipo. Então, percebam a forma como uma leitura que é aparentemente simples, né, faz com que a gente possa refletir, então, sobre todos esses dilemas existenciais, né, essa nossa vida, né, ali em sociedade, todas essas relações de poder ali que nós vivemos, né, essa perda desse valor como ser humano, né, a partir ali do momento em que o Gregor, ele deixa de assumir, então, esse papel de o provedor da família, esse papel ali que lhe foi imposto, né, então ele está ali, como a Ju trouxe para nós, né, ele é alienado do seu trabalho, da sua família, e depois, a partir dessa transformação do seu próprio corpo, tá? Marcos também trouxe para nós essa sensação de, às vezes, ele não tenta ali reverter isso, né, apesar de, a todo tempo, a gente, o Kafka vai trazendo, né, de uma forma melancólica ali, muito, muito crítica, né, e às vezes até assustadora, no sentido de que ele vai se conformando com isso, ele não vai buscando ali, mas ele também está ali passando por muito esse processo de desumanização. Então, ao mesmo tempo em que ele vive toda essa transformação, ele ainda é um ser humano ali pensante, né, com seus sentimentos, a questão da fome ali, o alimento eu associei, como eu trouxe, com esse desejo, né, da família, né, que ali foi, ele foi colocado de lado, ele já não ocupa mais esse papel, então ele já não é mais útil, tá? Algo que a sociedade a todo tempo, né, nós somos, como a Ju trouxe, né, ferramenta mercadológica, né, ferramenta econômica, a partir do momento que ele deixa de ser, né, essa ferramenta, ele perde a sua utilidade, ele consequentemente também não é mais útil, né, os seus desejos ali, quem ele realmente não é mais considerado, né, e ele acaba ali por sucumbir, então ele morre,
ali de fome, né, naquela tristeza, aquela relação também com o pai totalmente conturbada, esse desejo que o Marcos trouxe também, né, que às vezes fica assim evidente, né, pela mãe também, essa relação com a irmã, e aí a obra termina com ele ali, a família buscando um novo começo, tá, livre do Gregor, e a irmã, então, vai dar a sequência àquilo que o Gregor começou. Então, antes ele era o provedor, ele era a ferramenta, né, econômica, e agora a irmã assume esse lugar. Então, eles estão ali buscando agora um casamento, encontrar um marido para a irmã. Então, a irmã está sendo preparada para isso, né? Então, ela provavelmente ali o texto no fechamento Kafka traz, né? Então, a irmã, ela vai ser a próxima provedora. Eles estão ali preparando ela para o casamento, um casamento que, consequentemente, vai trazer, né, bons frutos ali para a família em si. Então, acho que a discussão não se esgota por aqui. Se alguém quiser também, para gente fechar esse sabadinho de friozinho, se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa, mas acho que essas foram as minhas impressões a partir da obra, e aí retomo aquilo que eu disse no início, né? A partir do momento que a gente vai fazendo outras leituras, a gente consegue ler a metamorfose, enxergá-la com outros olhos, ir destacando também outras temáticas, e aí eu e Marcos, né, fomos fazendo essas relações com tudo aquilo que as meninas também já discutiram, né, a Juliana, a Juliane, a Cíntia, e esse foi um pouquinho do que nós queríamos trazer para a contribuição, para que a gente pudesse pensar, né, principalmente na literatura, né, como um todo, e aí, como eu disse, né, por isso que me fascina tanto essa capacidade de nós termos tantos objetos, né, dentro de uma mesma obra. Cíntia, Daiane, Crisley, Ju, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, senão a gente encerra. Cíntia, por favor. Oi, gente, vocês me ouvem? Sim. Uhum. Bom, peço desculpas por ter chegado quase no final, tava a gente em reunião de pais, a gente é mãe e é doutoranda ao mesmo tempo, e é tudo no mesmo horário, né? E muito do que eu anotei para trazer para discussão, eu ouvi vocês falando agora. Eu acho que a gente teve... Nós, inclusive, nós não escolhemos o texto juntas, todas as doutorandas, mas, incrivelmente, eles se conversam desde o primeiro encontro, sabe? Parece que foi milimetricamente calculado, mas não foi. E eu acho isso muito legal, porque mostra muito do caminho que nós, enquanto grupo, estamos seguindo, e apesar de a gente propor leituras além, né, e aquém dos referenciais, a gente ainda se remete às coisas que nós temos estudado. E quando eu estava lendo a Metamorfose, eu falei, nossa, gente, é exatamente o que nós viemos discutindo aí durante as últimas semanas. E foi muito interessante fazer esse movimento de tentar entender. Eu adoro isso. Essa questão de literatura, isso me pega também. Eu sou uma leitora voraz, assim, hoje eu leio para além do doutorado, né? No mestrado eu não fiz isso, né? Leitura deleite, assim, de pegar só o meu Harry Potter e ler eles, mesmo sabendo tudo que vai acontecer. Mas é muito legal você ter uma coisa assim que você fica, nossa, será que é isso? Olha, isso liga com isso. A minha cabeça funciona assim, o meu divertidamente, ele faz essas conexões bestas. Então, quando você pega uma literatura e você já está aí discutindo uma coisa muito pesada há muito tempo, fica muito mais tranquilo de ler, sabe? A gente podia adotar isso aqui, sabe? Fica aí a dica no YouTube. Vamos adotar esse formato para questões acadêmicas. Ficou muito legal. E aí eu trouxe 3 pontos só, que foi da alienação e da desumanização, que eu acho que vocês discutiram muito bem aí, inclusive, da violência psicológica e social e da crítica à sociedade moderna. E nesse ponto aqui eu concordo com o que falaram aí no começo, né, o Kafka faz essa crítica à sociedade, né, e a indiferença e a crueldade.
E essa crítica ressoa muito quando a gente lê o Adorno, né? E não só na indústria cultural, mas quando ele faz a crítica à sociedade autoritária também, que é um pouco do foco que eu estudo. Então, é um processo que desumaniza o indivíduo e o reduz a um objeto, e acho que é um movimento que a gente vem percebendo aí nas leituras que a gente faz, que é bem interessante a gente ver que isso aparece em outros lugares, né? A gente sabe que ninguém inventou a roda, mas é muito legal quando a gente vê esse movimento indo para outros lugares também. E essa alienação também pode ser vista como um reflexo da alienação do indivíduo em sociedade, que eu acho que é um ponto que quando a gente lida com identidade, né, vai ser legal trazer, e porque né, essa sociedade que prioriza o controle, conformidade, a submissão, e o Fanon discute um pouco disso, né, que é um pouco com quem eu tento fazer um diálogo, e ele fala sobre a opressão colonial e racial. Então, a gente vê, né, que existe não só a alienação do processo, mas ela também acontece do indivíduo que está nessa sociedade. Então, são dois processos que acontecem e que talvez seria interessante a gente dar uma olhada nisso. E as outras coisas assim também, né? A questão da desumanização e a gente vem vendo, né, a obra que eu leio, inclusive, ela é criada, né, ali no contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Eu estou falando ali de um alemão que está isolado por conta do nazismo. Então, todas essas metamorfoses, né, esses vínculos que tem ali do Kafka, eu consigo ver muito bem ali, sendo problema de pesquisa do Adorno em alguns momentos, do Fanon também, como que isso se reverbera, sabe, pensando na minha pesquisa. E o quanto que isso também conversa com tudo que a gente vem discutindo nas últimas semanas, assim. Então, só agradecer mesmo pela leitura. Se não teria lido se não fosse uma indicação, né? Então, nunca nem teria conhecido. Daí a importância da gente se reunir também enquanto grupo e ler um pouco de coisas que vão além da nossa pesquisa, né? Dar uma perspectiva melhor. E eu gostei muito do jeito também que é escrito, né? Acho que a gente ainda subestima o poder da literatura, sabe? Então, foi muito legal, assim, esse momento, assim, de poder ler uma coisa diferente e fazer conexões teóricas e profundas com o que a gente recebeu para ler. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Nós que agradecemos. Muito, muito mesmo. Gente, mais alguém gostaria de comentar algo? Eu quero aproveitar e fazer o convite para que vocês possam, então, acompanhar o nosso também, o próximo encontro, será o nosso último encontro desse ciclo de debates, desse nosso seminário. Então, no próximo sábado, nós vamos nos reunir novamente, tá? Das 10 ao meio-dia, horário de Brasília, das 9 às 11, Mato Grosso do Sul. E aí, na semana que vem, nós teremos, né, como tema aí para o nosso debate, as infâncias. A doutoranda Crisley fará a apresentação. Nós vamos fazer a leitura do livro Antropologia da Clarice Kohn, né? E tem as indicações das páginas, deixa eu só pegar aqui rapidinho, que a Crisley indicou para que nós fizéssemos a leitura. Então, nós não vamos fazer a leitura de toda a obra, mas sim da introdução, páginas 7 a 9, estudos pioneiros em antropologia, 10 a 14, uma nova antropologia da criança, 15 e 16, a criança e a infância, 17 a 20, a criança atuante, 21 a 24, a criança produtora de cultura, 25 e 26, educação e aprendizagem, 28 e 30, depois da página 31 a 33, desculpa, da 31 a 37. Então, no nosso próximo encontro, nós iremos falar um pouquinho sobre as infâncias a partir da Clarice Kohn, e aí estendo o convite para todos, para que possam, então, acompanhar os nossos debates. Muito obrigada, gente, agradeço muito, né, por esse espaço de debate. Concordo, Cíntia, acho que a gente precisa fazer mais isso, né?
eu adoro também. No começo da minha fala, eu até trouxe, Cíntia, eu falei, nossa, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo, né? E nós fomos escolhendo as leituras, e aí eu até trouxe também, eu disse, nossa, todo mundo foi alimentando ali o drive, né, com Fanon, Freud, Verger, eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou escolher? O que eu vou colocar? E eu trago aqui uma literatura, mas eu acho que foi importante, olha quanta coisa a gente conseguiu extrair dessa obra. Então, eu agradeço muito, obrigada pela presença de vocês, pela participação,